e a todos vocês. Glória ainda para nós encerrar esse evento com um convidado muito especial, Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, especialista na ciência comportamental. E para fechar esses dias de Febrabantec, né, que reuniu 400 palestrantes em mais de 120 painéis e workshops. É muito conteúdo relevante para o setor e para o dia a dia da sociedade, tratando temas dos mais relevantes possíveis. O professor Kahneman, ele é professor emérito de Psicologia e Public Affairs em Princeton, é mais conhecido por seu trabalho com Amos Tversky sobre o comportamento humano e tem 2 livros importantes publicados no Brasil, que aqui foram traduzidos como Rápido, Devagar e o mais recente, O Ruído. Então, certamente muitos de vocês já leram esses livros e para quem não leu, eu já li, vale a recomendação. Porque trata de viés da nossa incapacidade, da nossa imperfeição de julgamento e de análise. Até comentei com ele agora recentemente, enquanto conversava com ele ali, disse, olha, aprendi muito com o seu livro, porque descobri o quanto meu processo de avaliação e de julgamento era cheio de imperfeições. Então, depois dessa leitura, eu passei a desconfiar muito mais de mim mesmo. Glória, muito obrigado a você. Muito obrigada, Então, eu João. chamo aqui ao palco o professor Kahneman, que vai nos fazer uma palestra inicial e depois dessa fala inicial dele, eu vou dirigir umas perguntas a ele. E depois aguardo o senhor. Muito bem. Todos me ouvem? Todos me ouvem bem? Muito bom. É um prazer e uma honra estar aqui. Nossa, tanta gente! Incrível! Então, espero que eu tenha algo interessante para falar para vocês. No momento, há notícias não muito boas sobre os seres humanos. E a notícia ruim é que não apenas a inteligência artificial, mas mesmo tecnologias mais simples são superiores ao raciocínio humano. As pessoas se preocupam muito com IA, por uma boa razão, e vamos voltar nesse assunto depois. Mas há 70 anos, em 1954, um psicólogo chamado Paul Mill fez uma série de estudos através das quais ele comparou esse julgamento humano com regras estatísticas muito simples. Então, temos uma pessoa fazendo juízo de valor, por exemplo, se as pessoas quebrarem alguma regra, ou se um casal continuasse casado, se divorciaria, mas se alguém ia receber alta de um hospital ou não. Ou seja, tudo isso era feito com base em algum tipo de informação. E quando você dá a mesma informação, quando você aplica uma regra muito simples para essa informação, basicamente você adiciona alguma coisa. Mesmo se você agrega alguma coisa, tudo funciona, mas o resultado, e na metade dos casos, quando você compara profissionais e os especialistas, quando você compara eles às regras estatísticas, metade dos casos, as regras estatísticas dão um resultado melhor do que o julgamento humano. Na outra metade dos casos, o resultado é mais ou menos equilibrado. E hoje, com essa história de IA, as coisas estão se complicando. Então, as pessoas são inferiores mesmo a regras mais simples. E é um mistério porque que isso acontece. É um mistério, especialmente porque todos nós tendemos a ter muita confiança nas nossas intuições, mas agora acredito que entendemos quais são os problemas principais. É isso que eu vou tentar explicar hoje.
Muito bem. Deixa eu falar sobre intuição. E nossa intuição, e a intuição desses experts, especialistas. Todos nós temos muita confiança nas nossas intuições. E muitos especialistas, e muitos líderes, e muitos CEOs de empresas, líderes de nações, dizem que tomam suas decisões em base da intuição. Mas o resultado, aqueles estudos que eu acabei de mencionar, mostraram que tem um problema com isso. Na verdade, a intuição é, em grande parte, não muito confiável. Mas existem exceções, e há alguns anos eu trabalhei com um psicólogo chamado Gary Klein, que é famoso porque ele estuda as intuições dos experts no setor de medicina, enfim. Ele acredita piamente na intuição. Eu sou um pouco cético sobre a intuição. Eu tenho sido assim por muito tempo. Então, convidei esse psicólogo a ter uma conversa comigo. E nós concordamos que iríamos escrever um artigo descrevendo onde seriam os limites, onde é que a intuição funciona e onde é que a intuição não funciona. Sabemos que, às vezes, a intuição é muito utilizada. Por exemplo, o jogador de xadrez pode mexer suas peças do xadrez e imediatamente dizer: vamos lá, vamos mover essa peça assim, assim, assado. Os médicos, às vezes, podem conduzir um diagnóstico. Eles veem alguém numa sala e imediatamente fazem um diagnóstico. O melhor exemplo que o Gary Klein mostrou foi um exemplo de um bombeiro, pessoas com experiência em combater incêndios. E ele descreveu uma história na qual um grupo de bombeiros, tem uma casa está pegando fogo, começou na cozinha, e de repente o capitão dos bombeiros diz o seguinte: vamos fugir daqui, vamos sair daqui. Aí eles saem correndo e a casa explode. E aí os bombeiros se salvam. E o capitão disse: vamos sair daqui, sem saber por que ele disse isso. Isso é um exemplo de uma intuição de um especialista, que você sabe a resposta antes que você conheça o problema. E todos nós somos experts, ou temos essas intuições de expertise em diferentes domínios. Por exemplo, todos nós sabemos dirigir muito bem, sem dúvida. Nós temos intuições sobre o que vai acontecer na estrada. Nós freamos o carro, enfim, nós conseguimos conduzir o carro sem prestar muita atenção àquilo que estamos fazendo. Podemos conversar com o passageiro que está do nosso lado, porque a gente faz isso de forma automática e de forma intuitiva. Às vezes, você vai ter uma intuição, intuição que o motorista que está do seu lado está dirigindo de forma perigosa. E essas intuições são muito válidas. Por outro lado, existem os resultados que eu mencionei, que os experts tipicamente não funcionam muito bem quando são comparados às regras. Enfim, o Gary e eu tentamos descobrir quando que essas intuições dos experts, quando são confiáveis, quando podemos confiar nessas intuições. Nós tivemos um grande argumento que durou vários anos, eu e o Gary, porque nós tínhamos opiniões totalmente opostas, mas, no fim das contas, escrevemos um artigo, e o nome do artigo era uma impossibilidade de discordar. Nós estabelecemos 3
condições sobre as quais é possível confiar nessa intuição dos experts. Se essas condições não forem atendidas, você não pode confiar nessa intuição. A primeira condição é que deve ter uma regularidade no mundo. O mundo deveria ser previsível de alguma maneira. Então, portanto, existem regras. Se não tiver regras no mundo, então não haverá intuição. Por exemplo, se não tiver regras que te permitem fazer uma previsão em mercados financeiros, porque se fosse possível prever, as pessoas fariam essas previsões e depois tudo se tornaria imprevisível de uma forma muito rápida. Então, não existe realmente uma... Não é possível prever alguma coisa porque não há regularidade no mercado de ações. Se alguma pessoa te dizer que tem uma intuição sobre mercado de capitais ou mercado de ações, ou eles estão mentindo para você ou estão mentindo para si próprio. Porque as intuições sobre mercado de ações não existem nessa ausência das regularidades. A segunda condição é que a pessoa precisa ter muita experiência. Então, o jogador xadrez não se torna um bom jogador no espaço de um mês, no espaço de um ano. Demora muito. Algumas pessoas dizem que exige 10.000 horas de prática, isso não é muito preciso, mas demanda muita prática para desenvolver intuições. E a terceira condição é que você precisa receber o feedback sobre sua opinião e você precisa ter esse feedback rapidamente. Se você não ter esse feedback rapidamente, a intuição não vai acontecer. Então, essas são as três condições. E se você pensar sobre exemplos, existem muitos exemplos nas nossas vidas onde nós desenvolvemos intuições, temos essas intuições de expert nas quais podemos confiar. Todos aqui estão... Todo mundo que está casado sabe, quando eles pegam o telefone e ouvem uma palavra do outro lado do fio, eles sabem que eles conhecem o humor do seu parceiro ou parceira, sabe se a parceiro ou parceiro está bravo ou feliz, enfim. É porque as três condições foram satisfeitas. Primeiro, a regularidade, que é o tom da voz, que se correlaciona com o humor, tem muita experiência e tem um feedback que normalmente é muito rápido. Então, essas são as três condições. E se essas condições forem satisfeitas, então, isso resulta em expertise. Se as condições não forem satisfeitas, não podemos frequentemente ter essas opiniões altamente confiáveis. Essas pessoas têm intuições em muitos domínios, por exemplo, sobre o mercado de ações. Pessoas têm intuições, médicos têm intuições que não ficam dentro do seu domínio de expertise. E então, suas intuições são válidas para um grupo de doenças, mas não para um outro grupo de doenças, mas os médicos têm intuições, mesmo se não tenham essa expertise, essa prática, esse conhecimento. Então, de fato, em muitos domínios, nós não deveríamos confiar na intuição. E tem uma regra muito geral e uma regra muito importante nesse sentido. A regra é o seguinte, que essa confiança subjetiva não é um indicador confiável de precisão ou acurácias. Intuições vêm com altíssima confiança. Se você tem essa intuição e você sente que essa intuição é certa, é verdadeira, você não deveria confiar nessa intuição, a menos que as três condições sejam satisfeitas. Então, essa ideia que nós não podemos confiar nessa confiança, isso é algo muito difícil de ser aplicado. Nós acreditamos na nossa própria confiança, sabe? Porque as ideias chegam a nós com esse sentimento que as ideias são boas, são verdadeiras, mas a gente não deveria confiar nelas. E não deveríamos confiar na confiança de outras pessoas. O fato de uma pessoa falar com confiança não significa que sua intuição é valiosa ou está correta. Então, existem muitos domínios e vocês vão reconhecer através das suas vidas profissionais. Existem muitos domínios
nas quais as pessoas desenvolvem essa expertise, são considerados experts, embora as condições não foram satisfeitas. Vou lhes dar um exemplo. Aqueles que subscrevem, os subscreventes em empresa de seguro não recebem um feedback. Demora muito quando uma perda é determinada. Eles operam sem feedback. Entretanto, nós temos alguns subscritores que são considerados experts e outros que os respeitam e acreditam neles e confiam naquilo que os primeiros falam. E podemos pensar em outros exemplos profissionais onde, na verdade, não existe feedback, porque existem muitos domínios na vida onde não existe nenhum feedback. O radiologista, por exemplo, não recebe um feedback imediato se o que eles enxergam na ressonância magnética, se aquilo é válido ou não. E, entretanto, eles desenvolvem esse sentido de confiança. Então, como é que tudo isso acontece? Eu tenho um nome para esse tipo de pessoa, e meu nome é experts de respeito. Eles são experts porque são respeitados. Mas, na verdade, eles não são experts no real sentido da palavra. Eles sabem conversar sobre o assunto, têm muita confiança. Normalmente, são pessoas inteligentes e articuladas, mas, basicamente, sem feedback, eles não sabem do que estão falando. Então, existe algo que está faltando nessa ausência ou nessa falta de feedback. Então, como que esses experts de respeito, como é que eles acontecem? Para lhes dar um exemplo que vai convencer vocês, eu acredito, eu tenho certeza, que na Idade Média haviam astrólogos que eram experts na sua profissão. Outras pessoas os respeitavam, acreditavam neles, eles tinham confiança nas suas opiniões e que a astrologia é bobagem. Entretanto, num campo que é totalmente sem sentido, você pode desenvolver essas intuições fortes e com muita confiança. Como é que isso acontece? E isso tudo acontece de uma maneira interessante. Sabemos que, ao estudar esses seguradores emitem opiniões, e quando eles se tornam confiantes quando eles começam a concordar com eles mesmos, ou seja, quando eles veem um novo caso, esse caso te lembra de outro caso e te lembra de uma opinião que você fez sobre um outro caso, a opinião era correta, então essa opinião também parece que está certa, e você desenvolve essa confiança. Quanto mais você concorda com você mesmo, mais você desenvolve essa confiança. Esse é um mecanismo que é dificílimo de controlar, mas está aí, existe. Nós temos que conviver com isso. Essa intuição de experts que não pode ser, que não é confiável, na qual você não pode ter confiança. Então, o que acontece quando as pessoas têm essas intuições que nas quais a gente não deveria confiar? O que acontece? O que leva a erros de opinião? Como é que esses erros acontecem? Bem, eu vou falar sobre dois tipos de erros. Uma é muito conhecida, são tendências, são vieses. Todo mundo sabe o que é um viés. Eu já estudei muito sobre os vieses. E grande parte do meu trabalho reflete isso. Então, a autoconfiança é um viés, é um erro sistemático. Dizer que, em geral, nós temos mais confiança do que a gente poderia ter. Isso significa que nossos erros são previsíveis, mas podem ser também optimisticamente previsíveis e positivos. Mas tem outro tipo de erro. E é um erro importante. E é outro tipo de erro, chamamos esse erro de ruído. Eu vou descrevê-lo lhes contando uma história, que é uma história real. Por que eu comecei a estudar os ruídos? Isso faz uns 10 anos que eu comecei esses estudos. Eu estava dando consultoria para uma seguradora e eu tive uma ideia.
e estávamos estudando essas seguradoras, eram riscos complicados, que tinham que ser assegurados, enfim, eu tive uma ideia. Simplesmente queria descobrir se as seguradoras concordam entre si. Muito bem. Então, o que nós fizemos? Nós construímos casos bem realistas, muito semelhantes com aquele trabalho que aqueles seguradoras faziam no dia a dia, e nós apresentamos esses casos para 50 seguradoras. Eles tinham que colocar um valor monetário em cada um dos casos, em cada um dos problemas. E aí perguntamos aos executivos, eu vou perguntar para vocês também, não, só pense na resposta, eu vou lhes perguntar se você escolhe duas seguradoras aleatoriamente e você faz a média dos resultados e você vê a diferença entre as duas seguradoras, qual é o tamanho da diferença em comparação à média? Ou seja, em qual porcentagem, até que ponto cada seguradora seria diferente da outra? Eu tenho certeza, todos vocês já têm uma resposta nas suas mentes, porque já fizemos essa pergunta a milhares de pessoas, e a resposta é 10% seria a diferença, porque 10% parece uma figura razoável, é uma diferença tolerável para grande parte das pessoas. Mas o que nós descobrimos, quando conduzimos aquele estudo, foi que essa diferença era de 50%, então 5 vezes mais do que os executivos das seguradoras esperavam. Então, eu fiquei muito curioso com tudo isso, porque o fenômeno mais aparente, claro, havia muito ruído, mas a seguradora não conhecia nada sobre nada. Eles nunca haviam pensado sobre o assunto, não enxergavam o problema, e as seguradoras ficaram assim, absolutamente atônitas quando souberam que esse problema existe. Então, foi por essa combinação de esses ruídos enormes, essa total ignorância sobre esse assunto. Então, é por isso que eu escrevi meu primeiro livro, meu segundo livro, que se chama Nós, Ruídos, e examinamos as diferenças entre as opiniões de profissionais de muitos setores, não apenas seguradoras. Nós examinamos juízes estabelecendo sentenças ou em relação a crimes. Por exemplo, se um crime acontece e você conta uma história sobre o crime e o juiz precisa estabelecer a sentença, quantos anos essa pessoa vai ficar encarcerada? E são juízes federais dos Estados Unidos. Quando um crime acontece, quando a sentença é 7 anos de cadeia, a diferença entre 2 juízes escolhidos aleatoriamente é por volta de 4 anos. Isso é enorme. Isso significa que o criminoso que está em frente do juiz também é como se estivesse jogando na loteria. Ou seja, essa sentença não representa a justiça e representa, sim, sorte. Algumas pessoas têm sorte, outras não. E acontece que o mesmo acontece em muitos setores, muitas profissões, médicos, escritórios de propriedade intelectual, analistas financeiras, pessoas que contratam outras pessoas, pessoas que têm que tomar decisões, avaliação de pessoal, de funcionários, ou seja, as pessoas, quando fazem essa avaliação de algum funcionário, também inclui opiniões. E em todos esses campos tem um ruído, e esse ruído tem o mesmo tamanho, em muitos casos, como aqueles ruídos que encontramos com as seguradoras, onde você esperava 10%, aparecia 50%. Essa é a segunda fonte de erro. Existe uma regra, um princípio, por assim dizer, e o princípio é o seguinte: quando existe opinião, existe ruído.
E tem mais ruído do que você imagina, porque nós não conseguimos imaginar quanto ruído tem por aí, mas tem uma razão muito profunda para a nossa incapacidade de apreciar o ruído. É isso aí. Cada um de nós, quando olhamos o mundo, nós pensamos, nós vemos o mundo através dos nossos olhos, porque o mundo é assim. Todos nós temos, basicamente, um senso de confiança sobre como enxergamos o mundo. Então, nós acreditamos que nosso vizinho, se temos um vizinho simpático, que vai concordar conosco e vai enxergar a mesma coisa que nós, porque é assim que as coisas acontecem. Mas, na verdade, seu vizinho enxerga o mundo de maneira totalmente diferente do que você... E é de uma forma muito diferente do que você pode imaginar. Esse é basicamente o princípio por trás de todas as pesquisas feitas em relação a ruídos. Isso é algo muito novo. E as pessoas nunca pensaram sobre isso, as pessoas enfocam os vieses. E agora eu vou voltar para o começo da minha apresentação. Eu lhes disse que, quando se compara opiniões e previsões dos profissionais e os experts, quando se faz essa comparação, há regras simples e, às vezes, regras sofisticadas, e as regras são melhores do que as pessoas. E agora sabemos qual é a causa principal dessa diferença. Sabemos agora que a causa principal da inferioridade da pessoa, sabemos qual é a causa em comparação às regras. Ou seja, quando comparamos isso também com estatísticas, IA, etc. E é o seguinte, as regras não têm ruídos. Não existe ruído quando você aplica uma lei, uma regra. Não existe ruído quando você aplica um algoritmo. Tem tanto ruído nas opiniões humanas que faz com que a opinião humana seja imprecisa. E essa é a grande diferença entre a causa principal da diferença entre humanos e as regras. Para convencer vocês disso que eu estou falando, vou falar sobre um experimento um pouco complicado, mas digamos que você tem um juiz, temos muitos juízes tomando decisões sobre, por exemplo, se alguém vai ou não vai violar a saidinha da cadeia. E agora, as informações estão aí, os juízes se baseiam nessas informações, podemos utilizar as mesmas informações para prever algo, mas o que nós vamos prever é o que o juiz vai dizer, e não a realidade. Então, você pode criar um modelo da opinião humana, e esse modelo não é um modelo muito bom, mas esse o modelo tem uma característica importante. Não tem ruído, é livre de ruídos. E quando você aplica o modelo que você construiu dessa maneira para prever casos futuros, o modelo do juiz é melhor do que o próprio juiz. O modelo do juiz é livre de ruídos, não tem ruídos. E o juiz humano não é livre de ruídos, tem ruídos. Então, as pessoas sabem que tem um problema de ruídos. Todos sabemos que pessoas não concordam. Nós sempre falamos que outro problema é um problema de opinião, quando não esperamos que as pessoas concordem conosco. Mas o que não vemos é até que ponto as pessoas discordam. E isso é algo muito maior do que as pessoas esperam ou imaginam. Então, veja o que tem acontecido nas últimas semanas e meses. Um desenvolvimento enorme da inteligência artificial. A inteligência artificial vai se aplicar a muitos problemas referentes a previsões. Vamos tomar um exemplo. Por exemplo, o diagnóstico médico. Então, se você tem um médico
que coleta informações sobre o paciente, faz o diagnóstico, depois vem o próximo paciente, o próximo assim por diante. E você vai ter uma inteligência artificial ouvindo o que o paciente está dizendo. É isso que vai acontecer. E a IA vai entender até algum ponto o que o paciente está relatando. E a inteligência artificial poderá fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, possivelmente, será mais preciso do que o diagnóstico do médico. E nós temos que entender qual é a grande vantagem da IA nesse sentido. Pensem sobre carros autônomos. Um carro autônomo registra tudo o que acontece e aprende daquilo que acontece na estrada. Mas o aprendizado não é restrito a um automóvel. Tem milhares de automóveis desse tipo. E todo o aprendizado de 1 milhão de carros existe no lugar. E esse único lugar está acumulando as experiências desses milhões de carros autônomos. O mesmo acontece com diagnósticos, com opiniões financeiras, o mesmo vai acontecer com opiniões legais ou jurídicas, e já aconteceu com o xadrez. Então, com o xadrez, existem programas que jogam xadrez tão bem que não há a menor esperança que o ser humano possa competir com aqueles. E tem uma regra que vocês não vão gostar muito, porque ninguém gosta dessa regra. E a regra é o seguinte: quando você tem um ser humano com uma intuição ou com uma opinião, e você tem um algoritmo ou uma regra propondo um diagnóstico ou uma opinião, e há uma discórdia. Quem deveria ter a última palavra? Quem vai decidir? Imediatamente, nós tendemos a dizer que o ser humano tem que decidir, claro. O ser humano tem que ter o poder de decisão. Na verdade, se você fizer isso, você vai ter um desempenho muito pior do que se você seguisse a regra da inteligência artificial. Tem apenas um grupo de casos onde você pode desempenhar melhor do que o algoritmo ou do inteligência artificial. E é quando você tem informações que o algoritmo não tem. E o Paul Meehl, que eu mencionei há 70 anos, ele descreveu um caso desses. Ele disse o seguinte: digamos que você está tentando prever que se alguém vai no cinema hoje à noite. E você está prevendo que a pessoa vai no cinema, mas, de repente, a pessoa quebrou a perna essa manhã, essa pessoa que ia no cinema, e agora você sabe que essa pessoa não vai mais ao cinema hoje à noite. Esse é um caso onde você tem informação que o algoritmo não tem. E aí você vai desempenhar muito melhor que o algoritmo. Mas, na maioria dos casos, quando tem um conflito entre a opinião humana e o algoritmo, os resultados serão melhores se você seguir o algoritmo. E existe uma outra regra que tem a ver com a velocidade do aprendizado. Quando você começa a aplicar inteligência artificial, diagnósticos médicos, serão inferiores aos diagnósticos feitos por humanos. Não serão muito bons. Mas, quando você der mais tempo à inteligência artificial, eles vão chegar muito perto dos humanos. E isso não vai demorar muito para chegar, não. E aí, a inteligência artificial vai ser muito melhor por causa da característica que os algoritmos aprendem as experiências de muitas pessoas. Por outro lado, nós, como humanos, nós aprendemos das nossas experiências, nós desenvolvemos a intuição com base nas nossas experiências, observando as irregularidades do mundo, em poucos casos. Entretanto, a IA terá acesso a milhões de casos. E esse que é o futuro. E o futuro é preocupante.
Mas até chegar ao futuro vai levar tempo, e nesse meio tempo, pode levar décadas, em diversos domínios, principalmente em domínios importantes, serão os humanos que tomarão decisões e não os algoritmos. Então, serão os humanos que decidirão os grandes investimentos, eles vão decidir sobre se vai entrar em guerra ou não. Há muitas decisões onde os humanos tomarão as decisões, por décadas ainda por vir. Então, isso estabelece um problema, e o problema é como que a gente melhora esse julgamento de valor, como a gente melhora a opinião. Porque nós precisamos melhorar isso urgentemente, os riscos são altíssimos. É importante a gente fazer as coisas da maneira certa, e nós precisamos desenvolver um processo para acertar nas coisas. Quando eu escrevi Pensando Rápido e Mais Lentamente 12 anos atrás, eu já estava muito pessimista na habilidade das pessoas, dos indivíduos, melhorarem seu modo de pensar. Porque eles não melhoram. Eu estou muito mais otimista sobre organizações. Organizações como um banco, ou uma empresa de seguros, ou um quartel-general, por exemplo, ou uma clínica médica. Uma organização, ela pode aprender muito melhor do que os humanos, porque uma organização pensa lentamente. Elas têm procedimentos. E se nós desenvolvermos procedimentos que superem essas tendências, esses vieses e reduzam o ruído, nesse meio tempo, é a única coisa que a gente vai conseguir fazer. A gente está se preocupando muito sobre o depois de amanhã, quando mesmo melhorar esse julgamento, a gente não vai ter como competir. Então, eu sinto muito trazer mais notícias para vocês, mas essa é a história que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Kahneman. Bom, muito obrigado. Temos alguma... Ok. Ok? 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 Ok. Ok. Bom, eu queria colocar uma primeira pergunta ao senhor. E na leitura dos seus livros, na sua exposição, fica claro que é mais difícil perceber o ruído do que o viés cognitivo. E o senhor mencionou como ambos influenciam a tomada de decisões, mas o fazem de maneira diferente. Como identificar o ruído que prejudica até mesmo a tomada de decisão, baseada em sistemas destinados a produzir julgamentos uniformes? Isso é uma pergunta? É uma pergunta. Eu acredito que a resposta aos procedimentos é a padronização e, de uma certa maneira, é clara. Não é muito bonito dizer isso, mas é claro que se você quer melhorar o juízo de valor humano, você tem que torná-lo mais semelhante aos algoritmos e não mais semelhante à intuição, porque a intuição é confiável em alguns casos, mas vimos aos limites. Então, a padronização é a resposta, eu acredito. Nós já escrevemos, no último livro que eu publiquei, que foi traduzido para o português, que é chamado Noise, Ruído, nós discutimos o conceito que chamamos de higiene decisória. E como pensar e
criar juízo de valor de uma maneira limpa. É como se você estivesse lavando as mãos. Você não sabe quais vieses você vai eliminar. Você sabe, se você lavar as mãos, você vai matar os germes. Você não vai saber quais germes você vai matar, mas tem uma maneira semelhante de pensar sobre a tomada de decisão e as opiniões, certos procedimentos padronizados, por assim dizer, que são equivalentes à higiene. Então, em geral, a gente tende a melhorar a opinião ou o juízo de valor. Ok. Bom, aprendemos por intuição, ou pelo menos pela nossa cultura, que a confiar nos especialistas, sejam eles médicos, enfim, economistas. E o senhor mostra o seguinte, que os melhores especialistas cometem erros. O melhor estatístico pode ser um estatístico ruim. Queria que o senhor abordasse um pouco mais esse tema. Muito bem. A inteligência artificial, no fim das contas, vai ser melhor que até o melhor especialista. Então, sabemos que a inteligência artificial joga xadrez melhor do que o campeão mundial, certo? Então, por outro lado, o campeão mundial realmente joga de uma maneira maravilhosa, joga muitíssimo bem, tem muito espaço para melhorias e para chegar até aquela especialização verdadeira. O que eu falei sobre especialistas, experts, existe menos especialização do que as pessoas acreditam. As pessoas que confiam na sua intuição, confiam nas suas intuições quando não deveriam fazê-lo. Às vezes fazem isso quando deveriam ter confiança na sua intuição. Como eu disse, eu posso, quando eu ouço a voz de alguém, eu sei, eu posso detectar seu humor, mas em muitos casos eu tenho intuições nas coisas eu tenho confiança, mas não tenho confiança. Isso acontece quando a gente contrata as pessoas. Nas decisões sobre contratação, sabemos que as pessoas têm intuições muito fortes sobre candidatos e sabemos que essas intuições são muito imprecisas. Mesmo o melhor sistema de contratação nunca vai ser perfeito, porque o futuro não é totalmente previsível. Mas, além disso, o que pode ser previsto? Os humanos fazem, por exemplo, os contratantes não têm bons resultados quando contratam alguém de forma intuitiva. Eu estou te desapontando, estou te deprimindo, diz ele. Não. Bom, o senhor falou que da necessidade das organizações lidarem e tratarem com mais cuidado a questão dos ruídos e dos viés. E aí o senhor fala o conceito de auditoria de viés. Na opinião do senhor, as corporações, as empresas deveriam dar mais atenção, investir mais no que o senhor chama de auditoria de viés, auditoria de ruído, desculpe. Tem uma diferença muito interessante entre viés e ruído. O ruído é muito mais fácil de medir do que um viés. E é pela seguinte razão. Para medir viés em geral, você precisa saber a resposta correta. Ou seja, como medir um viés, uma opinião, numa juíza de valor? Você precisa comparar o juízo de valor para a resposta. A pessoa faz uma previsão econômica, você espera um ano e vê o resultado. Quando você quer medir ruído, você não precisa fazer isso. Você pode medir ruído em relação a um problema fictício, ou seja, quando nós estudamos os subscritores, nós não esperamos os resultados, apenas apresentamos o problema às seguradoras, mas a gente não tinha ideia da resposta correta. Talvez não tinha uma resposta correta, porque nós sabíamos que podemos medir ruídos e sabemos outra coisa, que é que o ruído é um erro. O ruído causa perda de precisão de acurácia.
as pessoas têm uma ideia que os erros se cancelam. Isso não é verdade. Se você ter dois avaliadores e um avaliador precifica para cima e outro para baixo, isso não, uma opinião não vai cancelar a outra. Então, ruído, é mais fácil medir ruído. E, de alguma maneira, o ruído também é mais fácil de ser controlado. Eu vou te dar um exemplo que vai eliminar o ruído. Se você quer emitir uma opinião sobre um problema específico, fale com muitas pessoas, peça para que as pessoas emitem suas opiniões e faça uma média. Aí isso é garantido que vai eliminar ruído. O ruído será zero se você tiver um número suficiente de pessoas, mas não vai impactar o viés. Então, na verdade, essa sabedoria não é sabedoria. Aquela sabedoria do grupo é que elimina o ruído só, mas o viés permanece. E vou agregar algo mais, porque tem muitas conversas hoje em dia, no Brasil também isso acontece, como nos Estados Unidos, sobre vieses dos algoritmos. Disse que os algoritmos utilizados têm vieses. Na verdade, não tem mais vieses do que as pessoas. Sim, em alguns casos, tem talvez menos vieses do que as pessoas. O que é verdade é que eles não têm ruído, os algoritmos não têm ruído. E quando não tem ruído, a única coisa que você enxerga é o viés. E isso é muito aparente, muito chocante. Quando tem muito ruído, o viés fica oculto. Então, é muito para se pensar quando se estuda ruídos e vieses. Eu diria que o enfoque do ruído ao invés de viés talvez seja uma boa ideia, enfocar mais o ruído do que o viés. Eu passei 50 anos da minha vida estudando vieses. Muito obrigado. Bom, voltando ao tema da tecnologia, eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor. O senhor vê humanos e inteligência artificial cooperando no futuro? E como seria? Eu não entendi a pergunta. Ah, tá. O senhor vê humanos e inteligência artificial cooperando no futuro para a solução de problemas? Eu acho que a única resposta correta a essa pergunta é: eu não tenho a menor ideia. E eu não sou a única pessoa assim, porque os especialistas reais, aqueles que entendem de IA, não têm ideia também. E eles sabem que não têm a menor ideia, porque isso tudo é tão complicado. E tudo isso está acontecendo com tamanha rapidez, não sabemos aonde que vai, o que vai impactar, o que vai ser impactado. É impossível prever tudo isso, sabemos apenas que algo vai acontecer e vai acontecer muito rapidamente, com muito mais rapidez do que imaginamos. E isso é um aspecto muito importante de tudo isso. Tudo em IA, nos últimos 10 anos, aconteceu de uma forma muito mais rápida do que esperávamos. Isso inclui os especialistas, os experts. Então, esses maiores especialistas em IA, eu acho que é o Geoffrey Hinton, alguém muito famoso e uma pessoa maravilhosa, e ele disse sobre chat GPT e o que está acontecendo com tudo isso. Ele disse o seguinte, que o que está acontecendo que IA começou 30 anos antes do que ele jamais esperaria. Então, não temos a menor ideia do que vai acontecer. Outra questão. O que o senhor mais gostaria que os gerentes sêniores das empresas e corporações, que têm influência sobre a vida e o dinheiro das pessoas, entendessem sobre o seu trabalho? Eu acho que ruído
é, na verdade, um problema bastante urgente, porque é algo que pode ser gerenciado e é um problema que as pessoas ainda não refletiram. E chegou a hora de pensar sobre esse assunto. Pessoas falam muito sobre vieses e, de forma geral, as pessoas não conseguiram controlar muito bem os vieses cognitivos. Eu sou um pouco mais otimista sobre essa higiene decisória e controle de ruído do que o controle de vieses. Ok. Bom, o tema não está se esgotando, mas o tempo sim. Então, vou colocar uma questão final para o senhor. Na nossa conversa, eu gostaria de retomar o tema principal tópico que permeou seus estudos ao longo da carreira, que é a economia comportamental. Porque ela ainda é importante e mais atual do que nunca diante de todas essas mudanças tecnológicas e de sociedade que comentamos aqui? Você está me perguntando sobre a economia comportamental, Exatamente. porque é importante? Eu acho que o que está acontecendo? Essa economia comportamental é uma combinação de economia e psicologia, e tem muita psicologia nesse tipo de assunto de economia comportamental. E é importante porque tem algumas sugestões que podem ser aplicadas. Não tudo que economia comportamental sugere é bem-sucedido, mas tem sugestões importantes sobre como mudar o comportamento humano. Nós não sabemos como mudar o comportamento humano em geral, é um problema complicadíssimo, mas as melhores respostas que temos vêm da economia comportamental. Dr. Kahneman, muito obrigado, somos muito gratos ao senhor. Agradeço em nome da FEBRABAN, mas certamente agradeço em nome de todos que acompanharam essa palestra aqui presencialmente e online. Somos muito gratos aqui às suas colocações, às suas reflexões, certamente úteis a todos nós. Bom, chegamos ao final do nosso tempo e com esse bate-papo inspirador. Mais uma edição do FEBRABAN Tech 2023. Agradecemos a todos vocês que estiveram com a gente nesses 3 dias e ao público que nos assistiu online no febraban.com. Lembro que todos os painéis do evento estarão disponíveis na plataforma FEBRABAN Tech daqui a alguns dias e eu convido a todos a acompanhar todo o conteúdo lá ao longo deste ano. E claro, agradeço a todos os nossos patrocinadores e expositores que ajudaram a realizar este evento. Muito obrigado a todos.